Bom, eu passei algum tempo fora do púlpito, por decisão própria minha, e neste tempo que eu estive fora, eu aprendi muito, o Senhor me ensinou muitas coisas, e eu tenho certeza que foi Ele que me pôs nesta posição novamente, com humildade, com simplicidade, com dedicação e com amor. Eu queria ler apenas um versículo de começo. Nós não vamos meditar neste versículo, mas para o nosso entendimento. E depois eu gostaria de falar. Eu creio que todos aqui já leram, já estudaram as viagens missionárias de Paulo. E eu vou simplesmente dar uma pincelada nas duas primeiras viagens. Depois, até a sua ida definitiva a Roma, onde ali ele haveria de ser executado. E o Senhor mostra a ele, na sua conversão, o quanto deve sofrer por amor de Cristo. Tanto Paulo sofreu muitas consequências por amor de Cristo, e nós também havemos de sofrer. Porque a palavra de Deus nos diz que neste mundo tereis aflições, né? E realmente temos mesmo. Mas Ele mesmo diz que Ele venceu e nós também havemos de vencer. Vamos abrir as nossas Bíblias para o livro dos Atos. Livro dos Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9, nós vamos ler apenas o versículo 16. Quando aqui o Senhor, falando a Ananias, ele diz: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Mais uma vez, eu lhe mostrarei quanto lhes importa sofrer pelo meu nome. Paulo aqui, então, ele já é um convertido, e pouco tempo depois, ungido pelo Espírito Santo, agora ele começa, então, as suas viagens missionárias, onde ele fundou várias igrejas, onde ele pregou muito, evangelizou muito, e ele teve muitas consequências também, sofreu muito pelo amor de Cristo. E logo na sua primeira viagem, ele percorrendo vários lugares, ele chega a Listra, a cidade natural de Timóteo. E ele chega a Listra, ali ele começa a evangelizar, e a primeira coisa que ele faz, ele cura um paralítico. E aquela cura daquele paralítico, podemos dizer que custou caro para ele. Aquele homem foi curado, saiu andando, e o povo, então, fizeram eles como Deus, Paulo e Barnabé. Disseram que era Júpiter e me saiu a memória, Mercúrio, Júpiter e Mercúrio.
E eles então começaram a adorar Paulo e Barnabé. E houve a necessidade de Paulo e Barnabé entrarem no meio do povo e dizendo que eles eram homens como eles, sujeitos aos mesmos pecados, sujeito às mesmas coisas. Agora nós podemos ver como que o ser humano é volúvel, né? Como que o ser humano, isso daquele tempo até nos nossos dias, são volúveis. A mesma hora que estamos adorando o Deus, é muito possível de nós blasfemarmos a Deus. E sabe, Paulo e Barnabé, eles evangelizando aquele povo de Listra, e o povo dando ouvidos a eles, mas aconteceu que veio um certo judeus lembra? Judeus veio de... Me saiu da memória agora. Oi? Não. Não é Tessalônica, não. Acho que eu tenho anotado aqui, deixa eu ver. Eu não consigo guardar na cabeça. Bom, vieram alguns judeus de outras cidades vizinhas e falaram na cabeça deles, dos moradores de Listra. Fizeram uma lavagem cerebral na cabeça deles. E ao mesmo tempo que eles estavam adorando ao Senhor, achei aqui, sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o como morto. Sabe, os mesmos que estavam ouvindo as mensagens de Paulo, de Barnabé, agora deram ouvidos a esses que vieram desses lugares. E eles apedrejaram o primeiro sofrimento de Paulo. Mas Paulo, depois ele sai, vai para outros lugares, volta de novo. E agora nós vamos falar da sua segunda viagem. A sua segunda viagem, ele volta a Listra novamente. E agora ele encontra um jovem chamado... Timóteo, né? Ele encontra esse jovem, mas eu penso que Timóteo já havia convertido na sua primeira ida de Paulo, quando Paulo foi. Talvez evangelizou sua mãe, sua avó, e Timóteo, ele converteu com os ensinos da sua mãe e da sua avó. E agora Paulo encontra esse jovem na sua segunda viagem em Listra. Então Paulo, ele ama esse jovem. E eu tenho comigo que Timóteo devia ter entre 18 a 22 anos, não mais do que isso. E Paulo ama esse jovem. Um amor, filhos, um amor incondicional, um amor ágape.
ele ama esse jovem, um amor de respeito, um amor de coração, um amor sem traição, um amor de confiança. E nós podemos ver que nas 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo, em 8 delas, ele menciona Timóteo. 8 delas, ele menciona Timóteo. E Paulo, ele faz desse jovem um grande homem, um grande pregador da palavra de Deus, um homem que foi lapidado pelo apóstolo Paulo. E nós podemos ver já uma grande diferença de idade entre Paulo já mais idoso, e um jovem e um homem idoso trabalhando em prol do Evangelho de Cristo. Depois nós vemos a terceira viagem de Paulo, e Paulo, ele fazendo a sua viagem. Depois, por último, ele vai para Roma, onde ali ele vai ser decapitado. E Paulo sabia que depois que ele fosse a Roma, ele seria decapitado. E agora aqui nós vemos, na carta que Paulo escreveu a 2 Timóteo, abrem suas Bíblias. Segunda Timóteo, capítulo 4, e o versículo, vamos ler do versículo 9 até o versículo 13. Aqui já Paulo, no fim da sua carreira, ele está preso num lugar horroroso. Então ele escreve a sua última carta ao seu amado filho na fé, Timóteo. E ele escreve: procura a vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tiquico, mandei a Éfeso. Agora o versículo 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Por incrível que pareça, o versículo que eu mais quero destacar é o versículo 13. E parece ser um verso sem nenhum fundamento, né, para nós. Mas nós aprendemos muito com esse verso. Certa vez, um famoso filósofo inglês, ele perguntou a Nelson Darby: o que estaríamos perdendo se este versículo não estivesse na Bíblia? Talvez ele fosse importante apenas naquela época, apenas um pedido de Paulo.
Mas Darby respondeu com toda a segurança: se não fosse esse versículo, eu teria feito uma coisa muito errada em minha vida. Se não fosse esse versículo, eu teria desfeito da minha biblioteca. Sabe, e ele mesmo diz, o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, que tudo que foi escrito para o nosso, pode falar, irmãos, ensino. Então, se tudo foi escrito para o nosso ensino, este versículo nos ensina muito. Agora, havia alguma perda para Darby se esse versículo não fosse escrito. Agora, nós temos bons livros escritos, não temos? Bons livros que nós lemos e achamos ótimos, aprendemos muito com eles. Alguns bons livros que foram escritos em prisões, e nós podemos dizer que são verdadeiras joias. Eu vou dar pelo menos 2 exemplos. Quem aqui já leu ou assistiu o filme O Peregrino? Um livro escrito por John Bunyan. Esse era um inglês também. Esse livro, ou esse filme, tem levado incontáveis números de pessoas aos pés de Cristo, nos anos em que ele esteve encarcerado. Um outro escritor também, Watchman. Alguém já, eu não sei se eu pronunciei certo, alguém já viu falar ou não? Não? Bom, vamos falar um pouquinho desse escritor do Peregrino. Esse homem também, ele nasceu na Inglaterra no ano de 1628. E em 1655, com 27 anos, ele descobriu ser um talentoso pregador da palavra de Deus e também um grande escritor. Mas, porém, em 1688, ele morreu repentinamente, com 60 anos. Morreu muito novo, né? Um grande homem, servo do Senhor, que escreveu muitos livros, e o melhor deles é O Peregrino. Outro é esse que eu falei, Watchman. Era um chinês. Ele escreveu inúmeros artigos que até hoje têm fortalecidos muitos crentes. E ele morreu numa prisão. Ele escreveu este livro numa prisão. E quando na China ainda não existia o comunismo, e o comunismo entrou na China quando ele estava preso, e fizeram uma grande proposta para ele: olha, você será liberto da prisão se você abandonar este Cristo que você tanto fala. Sabe qual foi a sua resposta? Ele diz: vou morrer na prisão, mas jamais vou abandonar o meu Salvador. E realmente,
ele morreu na prisão. Este grande homem, servo do Senhor. Agora, no entanto, nós temos falado desses dois, mas, no entanto, há um escritor a qual nós temos lido, que ultrapassa a todos os escritos, não é? Que nós citamos, cujos escritos, apesar dos anos, permanecem recentes para nós, nos ensinando, nos orientando até a gloriosa volta de Cristo. E nós estamos falando justamente do apóstolo Paulo. Podemos dizer que o apóstolo Paulo, ele foi o bandeirante de Cristo, não é? Cujas cartas escritas nas suas prisões, tais como Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, essas cartas estão repletas de instruções para nós. Essas cartas, elas não envelhecem. Apesar dos anos, assim como a sua última carta particular, que nós temos lido, a carta escrita ao seu amado filho na fé, Timóteo. Uma carta conhecida como a segunda carta a Timóteo, todas escritas nas suas prisões, e que são verdadeiras obras esculpidas nas mãos de Deus. Bom, todos nós sabemos que esta carta foi escrita na prisão, numa masmorra. Quem aqui sabe o que é uma masmorra? Masmorra é um lugar frio, sombrio, um lugar profundamente horroroso. Era lá que Paulo estava. Era lá que Paulo escreveu essa carta para Timóteo. E Paulo, ele sabia muito bem que aquilo soava como um cântico de despedida na sua vida. Irmãos, nós podemos pensar, né? Como não terá Paulo sofrido naquele subterrâneo, um lugar úmido, um lugar frio. Lá embaixo era de pouca claridade, e o inverno perpétuo, o sol não batia, um lugar horroroso. Olha, o versículo 13 agora é o versículo que eu falei. O versículo 13 nos diz: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. A sua capa, talvez a única que ele tinha, e tinha ficado em Troade, na casa de um desconhecido, irmão chamado Carpo.
E ele agora, escrevendo para Timóteo, ele diz: manda vir, porque ele faz muita falta. Embora o ambiente ali seja de veras sombrio, nesta carta, as suas palavras, ela ecoa através dos séculos, irmãos, e tem chegado até nós, para nos mostrar o quanto nós devemos sofrer pelo amor de Cristo. Não é verdade? Nós temos visto esses dias aqui, que em vários países da África, principalmente na Nigéria, cristãos têm sofrido muitas perseguições pela causa do Evangelho, pelo amor de Cristo. Por certo, aí com toda certeza, o primeiro a ser animado e confortado foi Timóteo. E Paulo, ele escrevendo aqui, ele dá vários conselhos para este jovem. Tomar cuidado, depois da sua partida, viria muitos lobos devoradores, homens vestidos de ovelhas, que entrariam no meio do seu povo, ia desfazer daquilo que Paulo tinha pregado, para Timóteo ter muito cuidado. E sabe, irmãos, isso não é só aquela época. Nos nossos dias também acontece isso. E é um grande perigo nós acolhermos gente lá de fora, consideramos como irmãos. Isso é um grande perigo. E até mesmo entre nós, temos que tomar muito cuidado. Agora Paulo aqui, ele diz a Timóteo, no verso 7 e 8, Paulo já no finalzinho da sua vida, ele já tinha feito o que tinha que fazer, ele já tinha cumprido a sua missão. Então ele diz para Timóteo: já agora combati o bom combate. Eu terminei o que eu tinha de fazer. Combati o bom combate. Timóteo, eu já completei a carreira. Timóteo, eu já guardei a fé. Agora, Timóteo, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim. Olha que beleza, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Entretanto, o que nos salta aos olhos agora é o acervo, ou bens acumulados por Paulo ao longo dos seus 30 anos de ministério. Um ministério de profícuo trabalho, de profissão. O que lhe sobrou para ele? No final, o que ele diz aqui no versículo? Uma capa, alguns livros e os pergaminhos. Mais nada. Mais nada. Com certeza, com toda a sua erudição, a sua sabedoria,
vasta e profunda. Paulo seria um rabino muito mais importante do que o seu mestre Gamaliel. E, por certo, ele teria acumulado uma fortuna, e ele poderia ter desfrutado de uma vida tranquila, de uma vida sossegada. Mas ele mesmo, ele afirma que todo aquele cabedal, ou seja, todos aqueles bens, riquezas, materiais, foi considerado como refúgio. Olha lá, vamos lá em Filipenses. Olha o que o próprio apóstolo Paulo diz, Filipenses 3, e versículos 7 e 8, ele diz: mas o que para mim era lucro, isto considerei perca por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Algumas traduções diz esterco, para ganhar a Cristo. Para ganhar a Cristo. Agora, irmãos, nós não sabemos se ele teve tempo de receber tais preciosidades, a capa, os livros e os pergaminhos. Nós não sabemos se ele teve tempo de receber, porque a sua morte estava chegando com muita rapidez. Ele estava preso em Roma, lá na Itália. E essa carta foi escrita a Timóteo, e Timóteo estava lá em Éfeso. Sabe qual era a distância de Éfeso? Qual é a distância de Éfeso até Roma? 1.340 quilômetros. Será que seria fácil fazer esse trajeto de animal ou de pé? 1.340 quilômetros? Eu creio que seria impossível. Eu creio que seria muito impossível. Eu penso que nem essas preciosidades de Paulo, ele não teve condições de receber. Irmãos, que esses versículos, principalmente esses versículos, que parece ser de pouca importância na nossa vida, nos ensine grandes verdades. Num tempo em que as nossas preocupações são tantas, preocupações que prejudicam a nossa caminhada na senda do Evangelho. Nós queremos acumular bens, não é? Corremos de um lado para o outro, vivemos fatigados, vivemos mergulhados em nossos interesses, e é verdade.
E sabe, muitas vezes, quase nada, quase não sobra tempo nenhum, restando para o Senhor. Paulo, ele entendeu bem, desde o início do seu chamado, renunciando a uma carreira promissora e iniciando, depois da sua conversão, uma trajetória de sofrimento até o seu último instante, sob a espada de um soldado romano, onde ele foi degolado. Eu tenho plena certeza, plena convicção, que esses poucos bens que ele tinha, capa, os livros e os pergaminhos, caberiam em uma pequena mala. Isso era o que Paulo tinha. 30 anos de ministério, de trabalho. Em termos financeiros, em termos de posição social, ele simplesmente conseguiu uma capa, os livros e os pergaminhos. Mas com certeza, a sua riqueza estava no céu. Sabe, muitas vezes nós preocupamos com tanta correria, não é? E esquecemos de acumularmos os nossos bens lá no céu, onde a traça não corrói, onde a ferrugem não corrói. Aqui tudo acaba, aqui tudo fica, mas lá é eterno. E era essa que era a visão de Paulo. Agora, a sua alegria em servir ao Senhor, irmão, isso aqui, essa alegria em servir ao Senhor ultrapassou todos os limites. E as almas que foram salvas, e as que ainda serão, até a volta de Cristo, as suas cartas que foram escritas, só a eternidade saberá. E por último, ele diz em Atos, vamos lá, Atos capítulo 20, e o versículo 20 e versículo 24. Ele diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que completei a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. É muito importante isso, irmãos, que realmente esses poucos pensamentos, esses versículos que nós temos lido, da entrega do apóstolo Paulo para o Senhor, seja também para com cada um de nós. Que realmente o tempo que nos resta aqui, nós podemos dedicar, entregarmos ao Senhor enquanto estivermos aqui. Essa vida é passageira. E um dia nós estaremos com o Senhor para sempre, juntamente com Paulo,
E aí nós, sem dores, sem sofrimento, sem castigo, sem penalidades, sem masmorra, sem prisão, estaremos lá, porque lá tudo é belo e é para toda a eternidade. Vamos pensar nessas coisas. Que o Senhor nos ajude a entender a sua palavra. Amém, Senhor.